A Meia Maratona da Nazaré, aquela que é justamente considerada como a maior festa da corrida a pé em Portugal, comemorou 10 anos. Hoje, na Nazaré, assistiu-se a uma manifestação desportiva digna da efeméride, permitindo logo à partida assinalar novos recordes para o número de inscritos e também para a participação de concorrentes estrangeiros, não só no que respeita ao número de atletas, mas também ao total de países representados. Eram 11 horas da manhã, quando os cerca de 4.000 atletas presentes largaram para a corrida. No campo desportivo, Luís Horta, do Benfica, controlou as operações durante os primeiros quilómetros. Um tempo de passagem bastante rápido aos 5.000 metros, com 14 minutos e 50 segundos, permitia-lhe estar destacado de um grupo de 3 competidores que seguia a 8 segundos. Neste grupo, Elísio Rios, do Futebol Clube do Porto, Vítor Silva, do Grupo Desportivo Salvador Caetano e o luso-americano Frank Melo. À saída da Nazaré, Elísio Rios consegue colar a Luís Horta, formando um primeiro grupo, seguido diretamente por Vítor Silva, Frank Melo e o luxemburguês Glodin, que começava a recuperar lugares. Um pouco mais tarde, é o luxemburguês que consegue juntar-se a Elísio Rios e Luís Horta, formando um trio que andou junto durante vários quilómetros. A viragem para o regresso à Nazaré, em que o trio da frente tinha 37 segundos de avanço de um grupo com Vítor Silva, Frank Melo e já o francês Bernard Bob. Depois é a vez de Luís Horta ceder e deixar o comando somente a Elísio Rios e ao luxemburguês Glodin. Até à entrada da reta final, os dois atletas seguiram a par, primeiro com um ataque do luxemburguês e depois com vários esticões por parte do atleta do Futebol Clube do Porto, que conseguiu assim uma magnífica vitória com 1 hora, 3 minutos e 55 segundos. Na segunda posição, excelente prova para o luxemburguês de 32 anos, Glodin, fez 1 hora, 4 minutos e 10 segundos. Terceiro lugar para Luís Horta, que no final recuperou bem e aproximou-se dos primeiros 1 hora, 4 minutos e 35 segundos. Quarta posição para o francês Bob, 1 hora, 5 minutos e 33 segundos. Quinta posição para o luso-americano Frank Melo, 1 hora, 5 minutos e 56 segundos. Rosa Mota esteve presente e naturalmente venceu com um novo recorde da prova, roubando 55 segundos ao seu anterior máximo. Este ano correu em 1 hora, 12 minutos e 31 segundos. Rosa Mota, que foi terceira em 1979 e depois venceu todas as provas em que participou aqui na Nazaré em 1980, 81, 82 e 83. Um magnífico palmarés para a maratonista portuguesa. Caso o Glodin não possuísse já a sexta melhor marca na corrida, o tempo hoje obtido, 1 hora, 5 minutos e 56 segundos, não lhe permitia melhor do que o 10º lugar na lista dos melhores tempos de sempre na prova. A vencedora feminina da competição, Rita Borralho, do Benfica, percorreu a distância em 1 hora, 17 minutos e 4 segundos, sexto tempo feminino de sempre e, ao mesmo tempo, a segunda melhor marca portuguesa, depois do recorde de Rosa Mota, no ano passado, 1 hora, 12 minutos e 31 segundos. Hoje a corrida foi marcada desde o início pela presença de Lúcio Pereira, do Imortal de Albufeira, que impôs um ritmo extremamente vivo, atestado pela passagem aos 5.000 metros em 15 minutos e 19 segundos. Logo no início, alguma surpresa na constituição do grupo da cabeça, com a presença de Joaquim Araújo, do Bolsinha, que viria a ser o segundo classificado, e também de António Costa, do Maconde, e Fernando Marinho, do Sidacos, que viriam a classificar-se nas posições seguintes. Depois foi o forcing contínuo de Lúcio Pereira, sempre marcado pelo luxemburguês Glodin, que depois do estouro do atleta português, após 16 km de prova, não teve quaisquer dificuldades em a vencer. Lúcio Pereira, queixando-se de fortes dores no fígado, viria a terminar em grandes dificuldades na 8ª posição. Aqui, Glodin, já à vontade, caminhando para a vitória. A encerrar, o registro da chegada dos vencedores das duas categorias principais, Justin Glodin e Rita Borralho.
Esta manhã na Nazaré partiram para a 54ª edição do Campeonato Nacional da Maratona 43 atletas. Ausentes os nossos melhores maratonistas, Carlos Lopes, Cidálio Caetano e Delfim Moreira. Para animar um pouco esta competição um tanto apagada, um atrativo para os 3 primeiros classificados. A seleção para representar Portugal na segunda Taça do Mundo da Maratona a decorrer no próximo dia 12 de abril em Seul. Domingos Silva, do FAV, terceiro classificado, foi o primeiro grande animador da corrida, destacando-se e marcando-lhe durante vários quilómetros o ritmo. Serafim Garcês e David Tavares, do Salgueiros, Tomás de Oliveira, do Vizela e João Campos, do Futebol Clube do Porto, a 22 km da meta, partiram. 8 km depois, Serafim Garcês e David Tavares perderam terreno. João Campos e Tomás de Oliveira ganharam avanço. Com 35 km da prova percorridos, o atleta do Futebol Clube do Porto, num percurso agradável, cumprido em rigoroso dia de inverno, com fortes rajadas de vento, arrancou para a meta isolado, vencendo com o tempo não muito famoso de 2 horas 18 minutos e 56 segundos. 20 segundos depois entrou na manga Tomás de Oliveira, segundo classificado, na sua primeira maratona. A 13ª edição da Meia Maratona Internacional da Nazaré, como é da tradição, arrancou ao bater das 11 da manhã. À partida, 3.600 atletas e desde logo há que assinalar o aperfeiçoamento do sistema utilizado pela organização para suster um tão elevado número de corredores ávidos de marcarem o ponto naquela que é a mais importante prova de estrada do calendário português e uma competição que internacionalmente já conseguiu o reconhecimento como uma das meias maratonas mais populares. A prova foi tecnicamente dominada pelo italiano Bergamini, que cedo tentou isolar-se, mas o cansaço provocado por uma época que já vai longa e teve o seu ponto alto há um mês na Maratona de Veneza, fez com que o seu primeiro ataque tivesse uma resposta de António Costa, terceiro classificado o ano passado, que no regresso à Nazaré assumiu o comando da corrida. Foi então a vez de Bergamini se resguardar para o final, limitando-se a seguir o ritmo de António Costa. No último quilómetro, Bergamini, que este ano é o 17º do ranking mundial da maratona, acelerou para vencer com o tempo de 1 hora, 5 minutos e 2 segundos, tornando-se o terceiro atleta estrangeiro que conseguiu vencer a meia da Nazaré. O recorde do malogrado Carlos Capitolo, esse acabou por nunca estar em perigo. O italiano Bergamini foi primeiro, António Costa foi o segundo na prova, com mais 8 segundos e assim um lugar nos 20 melhores de sempre na Nazaré. Na competição feminina, a presença de Rosa Mota naturalmente não deixou hipóteses às restantes competidoras. A campeã mundial da maratona correu a prova em 1 hora, 10 minutos e 33 segundos, um dos melhores registros de sempre, tirando 1 minuto e 58 segundos ao seu recorde do percurso que datava de 1985, e obteve a 6ª vitória na Nazaré. Ao mesmo tempo, aproximou-se do seu melhor de sempre na distância, que é de 1 hora, 9 minutos e 54 segundos e data de 1985. Como Rosa Mota sempre afirmou, não foi por se encontrar em má forma que se recusou a estar presente no próximo sábado no Mónaco a competir no Mundial de Estrada feminino. Trata-se de vir a uma festa do atletismo, onde será mais importante correr do que fazer uma competição como os 15 km. É mais importante a festa do que a competição? É porque eu tive uma época muito longa, treinei muito por causa dos mundiais em Roma e a partir daí quero descontrair um bocado. E o meu descontrair é andar nessas provas populares, conviver com esta malta simpática, agradecer às organizações de fazerem estas provas, que é difícil, e agradecer também ao público português que vai para as ruas dar o carinho deles, e acho que também merecem ver os atletas portugueses nas cidades portuguesas a correr. Nazaré, pouco antes das 11 da manhã. À espera do tiro de partida, que Rosa Mota, ligeiramente adoentada e por isso mesmo impedida de participar, viria a dar para cerca de 3.500 concorrentes. Um momento muito esperado e sempre espetacular na meia da Nazaré é a largada de todos os que mantêm viva a chama que alimenta esta prova, um acontecimento sem paralelo no panorama do atletismo português. A corrida não teve praticamente história, pois Fernando Reis da Eletroliber, a partir dos 5 km, isolou-se e ganhou de imediato uma vantagem significativa sobre um grupo perseguidor
que a meio da prova registava já um atraso de 20 segundos, que aumentaria para 32 à chegada, onde Fernando Reis registrou 1 hora, 5 minutos e 56 segundos para os cerca de 21.100 metros de uma prova vivida por todos, muito antes de soar o tiro de partida. A 14ª edição da Meia Maratona da Nazaré começou de uma forma muito especial. Sábado à noite, num jantar proporcionado às delegações dos países participantes na prova. A Itália preparou o spaghetti à bolonhesa. Portugal ofereceu um tinto com um quarto de século de existência. E Angola mostrava-se satisfeita com as relações existentes no plano desportivo com o povo português. Eu posso lhe dizer que estão excelentes. São excelentes na medida em que nós já temos a oportunidade de ter lá seleções de Portugal. Portanto, e inclusivamente clubes de grande cartaz, de grande vulto, como o Benfica, o Sporting, o Porto, o Belenenses, são todas essas equipes, esses clubes que se têm deslocado a Angola. A música que o Padre Luís, de origem italiana, tocou depois de celebrar uma missa muito especial. Hoje foi uma missa especial porque reunimos na igreja os atletas todos dos vários países, italianos, suíços, franceses, portugueses também, muitos, e também de outras nacionalidades, acho que do Luxemburgo também, não sei. Às 10 da noite vivia-se já nas ruas da Nazaré um ambiente de expectativa. Abílio Figueira, grande impulsionador desta meia maratona, observava os últimos pormenores referentes à organização da prova. Estou inteiramente de alma e coração, como quem diz, isto nasceu de mim, não só de mim, mas nasceu de mim, tenho consciência, não serei o pai como muitos dizem. Tínhamos já na Nazaré uma experiência de organizar provas e eu não posso separar-me disto, não posso, nem permito que me separem. Final da noite de sábado, altura para alguns atletas receberem os dorsais, identificação necessária para a participação na prova. Previsão do estado do tempo, que prometia céu muito nublado, facto que não se veio a registar, pois esta manhã o dia na Vila da Nazaré apresentava-se bonito, com muito sol, a perspectivar magníficos momentos de confraternização, a que o povo nazareno soube sempre corresponder da melhor forma, emprestando a esta manifestação um sentir muito pessoal. Foram 3.200 os atletas que, cantando o parabéns a você, enquanto aguardavam a hora da partida, celebraram o 15º aniversário da Meia Maratona Internacional da Nazaré. A chuva que não cessou de cair acabou por não ser impedimento à participação dos muitos corredores que anualmente marcam o encontro com a mais participada das provas do nosso calendário. Esta 15ª Meia da Nazaré foi tecnicamente a prova mais interessante de sempre. 5 atletas fizeram menos de 1 hora e 5 minutos e 12 fizeram o percurso em menos de 1 hora e 6. E como se isso não chegasse, caíram os recordes de juniores masculinos e séniores femininos. Nesta categoria foi obviamente Rosa Mota que se impôs, retirando 1 segundo ao seu tempo de 87, averbando 7ª vitória na corrida. Em juniores masculinos, o jovem José Santos bateu o já velho recorde de Luís Soares, nada mais nada menos que por 2 minutos e 3 segundos. O José Santos foi, aliás, um dos grandes animadores da corrida, pois fazendo parte do grupo de 22 atletas que rapidamente ganharam avanço, esteve quase sempre na liderança da prova e foi seu o ataque que decidiu praticamente a classificação final. A cerca de 3 km da chegada, José Santos, que também fez a melhor marca nacional de juniores na distância, só teve resposta de Joaquim Morraças, que conseguiu também uma proeza que fica para a história da Meia da Nazaré. Com efeito, tornou-se no primeiro nazareno a vencer a prova, o que foi efusivamente celebrado pelo atleta e vários membros da organização. Eu, na parte final, sempre sou mais rápido. E como estava vento e havia lá muita gente para puxar, resguardei-me durante os primeiros 10 km. Só depois, quando se deu a volta ao bidon, é que aproximei-me mais nos da frente e vim até aos 20 km atrás neste, que era o que ficou em segundo lugar, segundo e terceiro. Com a festa para Joaquim Morraças, que completou a prova em 1 hora, 4 minutos e 27 segundos, quase passavam despercebidas as provas de José Santos, Cipriano Lucas, Joaquim Ramos, José Custódio e Humberto Alves, que entraram para o ranking dos 20 melhores de sempre na Nazaré. Quem não conseguiu passar despercebida foi Rosa Mota, que registrou 1 hora, 10 minutos e 31 segundos, confirmando o resultado do passado fim de semana em Haia e provando que regressou aos seus melhores momentos de forma. Não, realmente comecei a treinar bem, tenho vindo a sentir bem, tenho vindo a competir quase todos os fins de semana, mesmo intencionalmente, porque eu quero e gosto de competir, que estive muito tempo sem
a competição, isso faz-me falta. E neste momento estou-me a sentir bem, e aqui ressenti-me bem, além do percurso, gostar de correr aqui na Nazaré, a organização está perfeita, o público foi carinhoso, os atletas também são muito simpáticos, porque na viragem ainda falam uns com os outros, em força rosa, realmente isto é uma prova excepcional. A meia maratona da Nazaré nunca será igual às grandes corridas de que se fala no mundo. É bem mais do que isso. É uma corrida de que é preciso falar aos nossos melhores amigos. Àqueles a quem se dá o endereço de um bom restaurante ou o nome de um bom vinho. Está lá a simplicidade, a espontaneidade e a lealdade. A meia da Nazaré é uma ilha feliz neste mundo da corrida que está em vias de ser subvertido pelo mercantilismo exacerbado que, como um vírus para o qual não se conhece antídoto, contagiou tanto organizadores como atletas e patrocinadores. Um mundo de comércio e não de desporto. Estas duas ideias, desenvolvidas já há alguns anos por Noel Tamini e Otávio Castellini, dois dos mais prestigiados jornalistas que dedicam a sua carreira às provas de estrada, acabam por explicar o porquê da diminuição do número de atletas na meia maratona da Nazaré, que este ano reuniu à partida pouco menos de 3.000 atletas. Para lá da diminuição do número de atletas, outra nota saliente para esta corrida foi o domínio exercido por José Santos, que já dispunha da 10ª marca de sempre na Nazaré e o recorde para juniores desde 1989, com 1 hora 4 minutos e 34 segundos, quando foi o segundo classificado da geral, o único atleta júnior a conseguir subir ao pódio da Nazaré. Recorde-se que, entretanto, até agora só 3 atletas conseguiram baixar da 1 hora e 4 minutos no difícil percurso. José Santos dominou a prova desde o 6º quilómetro em que se isolou, mas viria a pagar bem caro no final o facto de ter, nos primeiros 5.000 metros, imposto um ritmo extremamente vivo, passando aos 5 km em 14 minutos e 45 segundos. Depois o ritmo naturalmente baixou e ele não teve hipótese de bater o recorde pertencente a Carlos Capítulo com 1 hora 3 minutos e 27 segundos. José Santos venceu com 1 hora 4 minutos e 1 segundo. O atleta do Maratona Clube de Portugal cortou a meta com 1 minuto e 11 segundos de vantagem sobre Luís Raposo, do Grupo Esportivo Loures, e 1 minuto e 20 segundos de avanço sobre José Santos, do Xistarca. Na prova feminina, a vencedora foi Christine Van Put, da França, com 1 hora 15 minutos e 55 segundos, a 5 minutos e 24 segundos do recorde da prova que pertence a Rosa Mota. A meia maratona da Nazaré confirmou mais uma vez a forte tradição e o prestígio que detém, não só entre os atletas portugueses, como também entre os estrangeiros. Este ano correram na Nazaré 2.718 atletas e aqui, como não há prémios monetários, corre-se mesmo por gosto. Estes foram os grandes animadores da corrida: António Rodrigues, do Núcleo Desportivo da Silva, e Henrique Crisóstomo, do Benfica. Após um equilibrado despique de forças que caracterizou a prova, o juízo final aconteceu ao quilómetro 18. António Rodrigues, que havia ficado para trás, teve uma recuperação de tal forma eficaz que se destacou e correu isolado para a meta final. 1 hora 3 minutos e 19 segundos é o novo recorde da prova. Henrique Crisóstomo chegou 42 segundos depois. Dentre as 80 senhoras presentes, venceu a italiana Maria Curatolo, o terceiro melhor tempo de sempre, mas longe do recorde de Rosa Mota. Numa prova que conta também com a participação de deficientes motores, Manuel Sousa, da Marinha Grande, foi o primeiro a chegar. Vigésima edição daquela que é considerada a mãe de todas as meias maratonas em Portugal, uma prova que se disputa desde 1975, quando, com um total de 174 atletas inscritos, 151 se apresentaram à partida para 146 conseguirem concluir a prova. Desde 1975 até hoje, uma evolução muito grande na meia maratona da Nazaré, que iremos ter a oportunidade de referenciar. Para já, a partida dos concorrentes em cadeira de rodas, antecipada em relação à partida dos participantes, cerca
de 2000 na edição deste ano, quando a Nazaré já conseguiu, em 1985, mais de 4.000 atletas na linha de partida, mais exatamente 4.130, para um total de cerca de 4.500 inscrições, tendo nesse ano conseguido inclusivamente um recorde de atletas que cortaram a linha da meta, com 3.177 atletas referenciados na linha de chegada. Hoje, a meia maratona da Nazaré, com a sua obstinação em manter-se como uma prova onde os prémios monetários não existem e, naturalmente, os atletas mais credenciados acabam por não estar presentes, o que já aconteceu há alguns anos, com a passagem pela Nazaré, ou na categoria de juniores, ou depois já como séniores, de grandes nomes do atletismo português, os gêmeos Castro, António Leitão, por exemplo, para fazermos uma referência a grandes nomes do nosso meio fundo, que tiveram a oportunidade de fazer o belo percurso desta meia maratona. Uma referência também para as participações de Aurora Cunha e Rosa Mota, que é a recordista absoluta de vitórias, com nada mais, nada menos do que 7 no percurso da Nazaré. Desde 1980 a 1989, 7 vitórias, as primeiras 4 consecutivas para a atleta do CAP, agora felizmente regressada à competição. Mas a meia maratona da Nazaré, que progrediu imenso em termos qualitativos e quantitativos entre 75 e 85, teve depois uma fase de estagnação nos anos de 86, 87 e 88, para começar a perder concorrentes entre 89 e 92 e, precisamente, o ano passado ter um decréscimo abrupto, tanto no número de inscritos como no número de atletas que estiveram presentes à partida. A concorrência da meia maratona da Maia veio naturalmente prejudicar muito a meia maratona da Nazaré, até porque os prémios monetários são importantes na meia maratona da Maia. As imagens que entretanto acompanhamos referem-se aos primeiros quilómetros e à altura da corrida, em que os dois grandes heróis desta meia maratona número 20 se descolaram de todos os restantes adversários. O último a resistir foi José Figueiredo, do Académico de Viseu. Depois, daí para a frente, Luís Raposo, que vemos na frente, da Conforlimpa, e João Campos, do União de Tomar, não mais largaram a dianteira. Separaram-se muito cedo, eles que tinham apostas muito seguras e eram considerados os grandes favoritos para a competição masculina desta 20ª edição da meia maratona da Nazaré. Uma edição que praticamente teve o mesmo número de concorrentes do ano passado. Aqui as perdas não foram muitas. À frente dos corredores vinham os competidores em cadeira de rodas, com Eduardo Augusto Bacalhau, vencedor o ano passado, e Manuel Silva Souza nas primeiras posições. Arménio Jerónimo era o terceiro. Os primeiros atletas a passar, precisamente estes, para depois então podermos acompanhar a cabeça da corrida, onde João Campos e Luís Raposo traziam já uma vantagem muito acentuada em relação aos restantes adversários. Nesta altura da corrida, pouco depois dos 4 km, tinham já 11 segundos de vantagem sobre o primeiro grupo de perseguidores. É de facto importante. Ei-los aqui, ainda a descer para a Marginal da Nazaré, com o comando ainda de José Figueiredo, do Académico de Viseu. O pelotão já muito alongado. E, naturalmente, os atletas a definirem as suas perspectivas de competição numa prova que se espera possa vir a rejuvenescer
um pouco das cinzas, será necessário de facto fazer uma promoção diferente desta corrida, que já foi a rainha das provas de estrada no nosso país. Aqui a aproximação aos 5 km, na frente João Campos à direita, Luís Raposo à esquerda, 14 minutos e 42 segundos o seu tempo de passagem na primeira légua, enquanto Fátima Neves na prova feminina não tinha dificuldades em ser a primeira. Ela passou aos 5 km já completamente isolada e bem distante das suas mais diretas adversárias, 16 minutos e 53 segundos o tempo de passagem para esta primeira légua, muito difícil, diga-se de passagem, com uma grande subida e depois encadeada com uma descida muito acentuada, que pode arruinar o esforço de qualquer atleta nesta meia maratona da Nazaré. É preciso de facto ter muito cuidado, não fazer um esforço muito grande a subir, para depois a descer controlar perfeitamente o andamento, porque senão toda a prova pode vir a sofrer com o gasto de energias dos primeiros 4,5 km, praticamente pouco mais do que isso, a primeira fase decidida da corrida. Recordamos precisamente uma das edições da Meia Maratona da Nazaré, de 1991, em que José Santos, do Maratona Clube de Portugal, fez um esforço exagerado nestes primeiros 5 km e viria a pagar mais tarde a possibilidade de ser um dos poucos que já conseguiram fazer em menos de 1 hora e 4 minutos na Meia Maratona da Nazaré, precisamente somente 4 atletas, mas já lá iremos. Meia Maratona da Nazaré que conseguiu nos últimos anos a introdução como prova final do circuito português de meias maratonas, e daí que muitas vezes alguns atletas de primeiro plano nas corridas de estrada se apresentem no percurso da maratona. Este ano isso não aconteceu, porque o circuito na prova masculina estava praticamente decidido, com Manuel Matias I e Henrique Crisóstomo II a combinarem uma ausência conjunta na Nazaré, dividindo o prémio do circuito entre eles. Fátima Neves, essa necessitava de estar presente para conseguir ultrapassar a sua mais direta adversária, Rosa Oliveira, depois da vitória de Fátima sobre Rosa Oliveira na Meia Maratona de Fátima. As atletas estavam separadas por 2 pontos e, por isso mesmo, Fátima Neves precisava de estar presente para conseguir garantir o prémio de vitória para si. Por isso mesmo, a possibilidade de ela alinhar no passado domingo neste percurso de 21.097 metros da Nazaré. Os 2 primeiros andaram juntos durante cerca de 11 km. Aqui, em particular, a curiosidade da análise do que será a corrida feita numa cadeira de rodas, as subidas naturalmente a proporcionarem alguma dificuldade para os desportistas na carreira de rodas, mas depois aqui vemos Manuel Silva Sousa a separar-se com facilidade de João Campos e Luís Raposo, mal uma descida lhe proporcionou acelerar um pouco. A partida dos atletas na cadeira de rodas praticamente 2 minutos antes dos atletas que fizeram a corrida a pé, e por isso mesmo a chegarem antes dos primeiros classificados e digamos que os oficiais vencedores da Meia Maratona da Nazaré. Aproximação da passagem aos 10 km, ritmo muito vivo por parte de Fátima Neves, que podia única e simplesmente fazer a prova à vontade para vencer, dado que Rosa Oliveira não estava presente, mas Fátima Neves aproveitou para fazer um teste em relação à sua participação na Maratona de Lisboa, onde é o grande nome português inscrito.
E esta é a fase decisiva da corrida, com o ataque por parte de João Campos, do União de Tomar. Chega para o lado esquerdo, chega para o lado esquerdo. João Campos, cerca dos 11 km, conseguir separar-se de Luís Raposo. Luís Raposo já há alguns quilómetros com algumas dificuldades. Fisicamente inferiorizado, Luís Raposo não teve capacidade para responder a este ataque e ficaria decidida aqui a classificação dos 2 primeiros, caminhando depois João Campos para uma vitória relativamente fácil. Para Fátima Neves não havia na prática adversárias. Fátima Neves, que é uma das atletas portuguesas com o maior número de registros e de qualidade em provas de estrada. A rondagem para o regresso à Nazaré, aqui João Campos com cerca de 5 segundos de vantagem já sobre Luís Raposo. E o cruzamento entre os primeiros, Fátima Neves a aproximar-se da rondagem em Famalicão e Luís Raposo a passar já em direção à Nazaré. Aqui o temos, na primeira posição. Luís Raposo, aliás, João Campos, o primeiro classificado. João Campos, que foi um ex-júnior muito promissor da escola do Sport Lisboa e Benfica, que depois viria a não fazer uma carreira ao nível das suas promessas nesse escalão etário. Hoje é um atleta que trabalha e continua a treinar, e daí as suas grandes dificuldades em conseguir grande progressão, sendo para ele, no entanto, ao mesmo tempo, um grande incentivo esta vitória na meia maratona da Nazaré, que em termos de palmarés continua a ser extremamente valiosa para os atletas que nela participam. Fátima Neves também a rondar em direção à Nazaré, e o percurso inverso, numa imagem clássica desta corrida, muita gente a cruzar-se na estrada e ao mesmo tempo muito civismo, diga-se de passagem, por parte dos atletas para deixarem as faixas de rodagem livres, principalmente para aqueles que vêm na frente já em direção à meta. Luís Raposo preparando a Maratona de Lisboa, talvez com quilómetros a mais nas pernas. Vemos aqui cerca dos 15 quilómetros, a sua diferença já para João Campos. Foi uma altura crucial da corrida em que ele perdeu bastante tempo. Entre os 11 e os 15 quilómetros, João Campos conseguiu averbar uma vantagem muito confortável. Luís Raposo, naturalmente, a deixar boas indicações para o que poderá ser a sua presença na meia maratona, aliás, na Maratona de Lisboa. Para João Campos, ao mesmo tempo, a hipótese de, para lá da grande exibição que fez, registar um recorde pessoal de bom nível para a meia maratona, enquanto Luís Raposo, que aqui vemos, tem já registros muito superiores ao que viria a fazer, com referência especial para o 4º lugar em Marselha em 1992, quando fez 1 hora, 2 minutos e 53 segundos. Uma prova certamente com a distância aferida para que possa funcionar como recorde pessoal. O ano passado foi segundo em Sevilha, onde fez 1 hora, 3 minutos e 58 segundos. João Campos tem aqui, de facto, a sua primeira grande vitória. Ele que, em maio de 93,
foi primeiro numa prova disputada em Almendralejo, em Espanha. A chegada já perto dos 20 km, regresso à Vila da Nazaré, com uma vantagem muito acentuada por parte de João Campos. Conseguiu nada mais, nada menos do que 34 segundos de avanço sobre Luís Raposo, uma distância que até à meta viria a diminuir, aqui cerca dos 20 km, que João Campos passou em 1 hora e 53 segundos, para depois fazer um final em festa e com grande facilidade, sem adversários por perto, embora o ritmo aqui fosse já um pouco mais baixo do que aquele que tinha sido mantido durante os quilómetros anteriores. Naturalmente, a distância também a deixar as suas marcas, o controle da situação do segundo classificado e os aplausos do público a ajudarem naturalmente a um novo reavivar do andamento por parte do vencedor João Campos, do União de Tomar. Primeiro a passar a meta foi Eduardo Augusto Bacalhau, na prova de cadeira de rodas, 1 hora e 11 segundos, e aqui uma referência para as dificuldades que a organização teve, um problema a rever muito cuidadosamente para próximas edições, com o estabelecimento dos tempos dos atletas que cortaram a meta. Manuel Silva Sousa, o segundo em cadeira de rodas, também a aproximar-se, e aqui está João Campos, o vencedor, que viria a cortar a meta em 1 hora, 4 minutos e 20 segundos. Depois, a partir daí, o notar dos erros da organização, que davam 2 segundos de diferença entre os atletas, erros até agora já corrigidos e que naturalmente depois serão comunicados aos participantes. Com este tempo de 1 hora, 4 minutos e 20 segundos, João Campos consegue chegar ao 10º lugar dos melhores tempos de sempre nesta maratona. Só António Rodrigues, vencedor em 92, o malogrado Carlos Capítulo, vencedor em 84, Jerry Helm, da Grã-Bretanha, segundo nesse mesmo ano, e Elísio Rios, o vencedor em 85, conseguiram menos de 1 hora e 4 minutos na distância da Maratona da Nazaré, não contando uma edição em que os cronómetros foram colocados a trabalhar incorretamente e os tempos não podem ser considerados. Arménio Jerónimo foi o terceiro na cadeira de rodas, cortando a meta pouco antes de Luís Raposo, da Conforlimpa, 1 hora, 4 minutos e 50 segundos. José Figueiredo, do Académico de Viseu, foi terceiro com 1 hora, 5 minutos e 38 segundos. Fátima Neves, sem dificuldades em vencer, 1 hora, 12 minutos e 48 segundos, o segundo melhor registro na Nazaré, depois de Rosa Mota, que tem, no entanto, as 3 melhores marcas e um recorde de nível internacional, 1 hora, 10 minutos e 31 segundos conseguidos na sua última vitória em 1989. Fátima Neves a vencer assim o circuito nacional de meias maratonas e a registrar um excelente tempo. O segundo lugar na prova feminina foi para a vencedora do ano passado, Fátima Silva, do Clube Desportivo da Póvoa, 3 minutos e 46 segundos depois de Fátima Neves. O seu tempo, 1 hora, 16 minutos e 34 segundos. O terceiro lugar seria para a primeira